tá certo? Então eu peguei um bastidor bem grande aqui, né, bem minúsculo. Eu vou prender essa minha linha aqui, olha. Eu peguei uma cor um pouquinho mais clara, eu não queria tão mais clarinha, só um pouquinho para contrastar. Eu vou prender ela aqui, dar um pontinho. Hoje eu não estou usando suporte. Deixa eu ver se eu fico mais centralizada, bonitinho, que eu tô olhando aqui pra todo mundo. Peraí, o Instagram tá um pouquinho de lado, peraí, só virar um pouquinho aqui aí, agora fica melhor. Assim. Então eu saí aqui, olha, e agora eu vou começar a preencher com pontos retos, como se eu estivesse fazendo ponto folha. Só que aqui, olha, posso pegar entre os pontos margarida, posso pegar dentro, posso pegar aonde eu acho que vai encaixar os meus pontinhos. Eu posso fazer um lado só e depois vir subindo ou do outro lado, tá? Eu gosto sempre de fazer um lado e depois eu faço o outro. Né? Eu vou dar sempre a inclinação que está pedindo aqui, olha. E aonde cair a minha agulha, mãe, olha que legal. Vai. Fala, meu filho. A Maria do Carmo Bortoleto está completando hoje 42 anos de casado. Olha que maravilha, meus parabéns, muitas felicidades. Que Deus abençoe e renove a cada dia esse amor aí de 42 anos. Que maravilha, hein? Um abraço aí, maridão. Curtam bastante aí. Que Deus abençoe vocês. Um privilégio ter vocês aqui nesse dia tão especial, né? Legal. Olha, aqui não é certinho também. Aqui a gente vai fazer um maior, um menor, né? Pra dar um efeito bem legal. Eu tenho que cobrir essa parte aqui. Então aqui embaixo eu vou fazer bem certinho, ó. Vou fazer um menorzinho aqui, ó. Pegar bem aqui embaixo. Eu estou usando 3 fios, como a gente fez o ponto margarida, tá? Então, eu venho bem certinho aqui, que aí se eu fizer certinho aqui, eu não preciso fazer nenhum contorno aqui, nenhum pontinho pra cobrir algumas imperfeições. Mas se por um acaso você não conseguir fazer certinho aqui no meio, não tem problema, depois você passa um pontinho haste, fica legal, fica super da hora. Isso aqui é muito gostoso, como eu falei na terça-feira, eu fiz muito isso aqui, branco no branco. E fica muito legal, porque dá um preenchimento rápido. E aqui eu gosto sempre de fazer pontos maiores, pontos menores, para não ficar uma coisa certinha. Pegou aqui no meio. Bem legal fica. Aí você vai determinar se vai cair, não precisa pegar exatamente dentro de cada pontinho margarida que nós demos. Não, pode ser entre os pontos, dentro de cada margarida, você que vai aonde encaixar, tá? Pontinhos retos, bem gostoso de fazer. Que ponto é esse? Esse é ponto reto, gente. Tô fazendo preenchimento com ponto reto. Primeiro a gente fez o ponto, não tem um nome, né? Porque a gente começou fazendo o ponto margarida e depois eu estou preenchendo com pontos retos, tá vendo? Então, a nossa intenção aqui é também sempre de trazer para vocês ideias de como juntar um ponto com o outro. Então, não tem um nome específico esse ponto. Eu estou usando 2, é o ponto margarida e os pontos retos aqui de preenchimento aqui. Entre eles e tudo mais.
Olha que lindo que fica. Não fica igual mesmo aqui. Essa é a ideia, tá certo? Não é uma coisa chapadinha, certinha, dividida. E agora eu vou fazer o outro lado. Só porém assim, cada um tem uma mania, né? Um jeitinho mais particular de fazer. O meio é um tom mais claro? É um tom mais claro. Dos tons aqui que eu separei da cartela, lembra que eu já mostrei algumas vezes pra vocês? Mas de repente você tá entrando pela primeira vez. Mas eu sempre falo, gente, não fiquem presas. Parabéns pela sua habilidade de bordar. Obrigada, gente. Não fica presa às cores que eu estou usando. Faça as suas composições, né? Essa daqui são as linhas Moliné, são as linhas de meada. Elas são da Coats Corrente. Lembrando que eu não ganho nada pra falar das coisas correntes, mas é a linha que eu gosto e uso bastante. Tem da Círculo, tem outras marcas aí, fique à vontade. E essas são as cores, né? A família, olha aqui, ó, 255, 56, 57, 258, o 54 que teria que estar aqui desse outro lado, ele é o tomzinho mais claro que eu escolhi para fazer uma composição aqui, trazer um pouco de claridade, né? E esse aqui eu usei para fazer uma florzinha ainda que a gente ainda não fez junto com vocês. E desse tom aqui eu peguei a 256, tá vendo? Que eu deixo elas aqui numa plaquetinha e eu não corto elas todas aqui para que eu não perca, depois fica a linha perdida assim, ó. Pera aí, vai passar. Quantos fios você tá usando, Pera aí, passei o braço tudo por cima. Oh, meu Deus, 3 fios. Tá vendo? Às vezes você fica com a linha perdida aqui assim na mesa e você fala, e agora? Né? São linhas que eu estava usando e eu acabo depois não conseguindo achar. Tanto é que, por exemplo, gente, nesse trabalho aqui, eu usei essa linha aqui e cadê a linha? Não sei onde que eu coloquei, deve estar guardada na minha caixa. E eu vou ter que pegar a cartela para descobrir exatamente a cor, porque não é essa, eu achei que fosse essa daqui, olha. E não é, essa daqui nós estamos fazendo no jasmim. E não é, porque eu separo assim um pouco, aí depois junta, aí se eu não separei junto com o bordado, você acaba confundindo, né? Ai, meu Deus do céu, tá? Então, eu peguei o tom mais claro, sendo que eu usei o mais forte dessa cartela de cores, que é o 258, não, mentira. É a 257 e depois eu peguei a 256, só um pouquinho mais claro, só um tomzinho, tá bom? Então, falando de manias, né, o que eu gosto de fazer, o que eu fiz aqui? O que eu vou fazer? Eu poderia subir aqui, já que a minha linha está aqui embaixo, gente, ó, a minha linha está aqui embaixo, eu poderia subir ao contrário, algodão cru este aqui. Poderia subir? Poderia, sem problemas, porém, a pessoa aqui tem algumas manias. Então, eu prefiro, a fim de que fique igual do outro lado, aí já, eu não vou nem dizer que são manias, mas eu vejo dessa forma, né? Até estava conversando com a minha irmã Patrícia outro dia, e assim, o meu olhar é muito diferente do dela, o meu olhar ela tem um olhar nas coisas que ela realiza, né? Para quem não sabe, a minha irmã, ela faz parte, nós somos sócias, trabalhamos juntas. Isso aqui, tudo que está acontecendo, eu devo a ela também, porque sem ela a gente não consegue fazer, eu não conseguiria muitas coisas, né? E claro, tem o César também, e fora os outros meninos que também nos ajudam bastante. E ela tem uma visão. Por exemplo, quando ela vai me falar alguma coisa que é mais burocrática, administrativa, toda dessa parte do nosso negócio, do nosso trabalho, eu tenho uma visão e ela tem outra, tá? E aí no bordado é a mesma coisa. Ela me falou umas coisas de um bordado, aí eu falei pra ela, olha, assim, assado. Ela fez, pois é, essa visão aí é sua de bordadeira, tá certo? Então, olha aqui, ó, eu passei aqui por dentro, e vim aqui em cima de novo. Por quê? Para mim, eu consigo visualizar melhor se eu começar de cima para baixo, tá? Então, eu vou fazer exatamente da mesma forma para poder chegar. Às vezes, se eu venho aqui por cima, dá para fazer, eu já fiz também. Porém, às vezes, se eu não estiver segura, não vai ficar da mesma forma que a gente conseguiu dar aqui o efeito nessa folha, desse lado, tá bom? Então, eu particularmente subo, vou até lá, e vou descendo de novo aqui da mesma forma. Eu prefiro, tá? Fica aí a dica. Experimenta aí, depois me conta, tá certo? Me conta o que você prefere fazer, se você acha melhor dessa forma que eu estou falando ou de subir lá direto, tanto faz. Aqui como tem um pouquinho mais de linha, tá um pouquinho mais difícil, mas se tiver difícil aí, põe a agulha para baixo, sobe com a agulha da mesma forma, de cima para baixo, de baixo para cima, tá certo? Então aqui, olha, eu posso medir para ver se vai fechar.
Aí, por exemplo, eu quero uma inclinação, certo? Então, eu vou pôr um pouquinho mais aqui embaixo. Aí, ficou com uma pequena abertura. Olha, ficou com uma pequena abertura. Então, eu vou vir aqui. Vou sair aqui entre os fios do ponto margarida e vou fechar essa parte aqui. E por que você não faz de ponta cabeça? Porque eu não vou ter essa visão que eu estou dizendo para vocês. Eu não vou conseguir ter essa visão. Eu já tentei várias vezes, de várias situações, e na minha percepção, não dá o efeito que eu realmente quero dar aqui, que é a mesma coisa, como se eu estivesse fazendo ponto, folha pelo meio, de um lado do outro, tá? Então, eu já testei, para mim, funciona assim. Agora, de repente, para você pode funcionar sem problemas. O importante é que a gente está bordando, o importante é que nós estamos aqui fazendo uma atividade que, além de ser prazerosa, ela nos auxilia e muito, gente, muito, né? Combate ao estresse, né? A depressão, nos ajuda, porque a nossa mente fica centrada aqui, né? E aí a gente deixa de pensar os grandes pensamentos que nós temos para tentar resolver os nossos problemas, que todos temos. O pessoal prefere fazer como você faz, na verdade. Então, tá vendo? Muito inspirado em você. Que bom, gente. Eu prefiro, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que eu faço muitos testes. Se você olhar aqui as minhas coisas, eu tenho tecidinhos pequenos aqui que eu acabo não jogando, eu guardo dos testes que eu faço. Né? Eu quero fazer uma folha diferente, eu faço teste. Que legal, né? Para fazer esta folha aqui, gente, eu fiz 3 testes para chegar nisso. O colega tá dizendo que fez esse ponto em umas folhas que está terminando de bordar, mas ela fez com linha mais grossa, né? Diferente. Sim, mas fica muito bom também. É. Também já usei com linhas grossas, mais grossas. Fica super bom, sem problemas. Ou com fitas, né? A gente postou aí de novo o vídeo que eu fiz das fitas que nós usamos, que eu usei na chita. A gente precisa voltar na chita. Ainda temos o projeto da chita para ir bordando junto com vocês, né? E o importante é que a gente vai aplicando os pontos. E a chita é um excelente... Aliás, daqui a pouco eu falo. A chita é uma excelente situação onde você pode aplicar os pontos e assim, colocar a criatividade mesmo para fora. Unir um ponto com o outro, fazer novas experiências. É na chita, dá super certo. Esse risco está na comunidade? Está, tudo lá na comunidade Bordando com a Giabessia, totalmente gratuito, tá certo? Porém, para você fazer parte da comunidade, você que ainda não está na comunidade, você precisa responder uma pergunta, pedir a participação e responder uma perguntinha. Se você não responder a perguntinha, não tem como entrar. Diga, filho. Que legal a Sônia falando com a gente aqui, que também faz com você. Que legal. Sempre acompanha o mesmo sentido do anterior. Eu prefiro, tá, gente? Eu vou dizer que eu nunca subi, mas na minha visão, gente, eu olho assim e falo, não ficou a mesma coisa. Não ficou. Aí eu prefiro... Então, como eu já sei, eu já vou lá em cima e dá super certinho. Poderia fazer que nem a folha de um lado do outro? Até poderia. Mas eu prefiro fazer um lado e depois fazer o outro.
Aqui, deixa eu pegar um pouquinho mais da linha, porque não deu. Um pouquinho, não faz mal que eu vou pegar ela tá um pouquinho maior, eu depois guardo para aplicar em outra folhinha aqui, porque esse trabalho vai ser tudo nesses 4 tons de linha, são 5 tons de linha. Vamos colocar aqui 3 fios, colocar de volta, tô usando uma agulha número 8, vamos lá. Vou continuar. Eu gosto sempre, aqui ficou soltinho o ponto, vamos ver se eu vou conseguir prender. Mas é da carreira anterior. Quando eu vou prender as linhas, eu gosto de fazer ao contrário. Porque aqui ela tá solta ainda, né? E aí eu venho. Essa folha. Tá bem bonita, né? Se você quiser, até para dar uma graça a mais, você pode passar um ponto haste aqui em cima, fica muito bonito. Que ponto você vai fazer na haste da folha? Haste. Eu acho até que eu vou, por mais que esteja bonitinho, porque tem o cabinho, a gente vai acabar passando um ponto haste aqui sim, no meio. Para ficar mais bonita ainda. Nas folhas, você pode inventar. Em uma folha menor, devo fazer com 2 fios ou mantenho os 3? Não, pode fazer com 2. Aqui eu fiz para dar um pouquinho mais de textura, né? Ó, aqui tá certinho aqui o meio, né? Tá bem bonitinho, tá bem certinho, mas eu tenho que fazer o cabinho. Ou a gente faz o cabo ou passa realmente o ponto haste. Eu acho que vai ficar mais bonito passando o ponto haste, apesar de estar bem certinho aqui o vinco a nervura, né? Tá vincado aqui a nervura da folha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima de novo. Por que eu vou lá em cima? Porque eu quero começar lá e terminar aqui embaixo, né? Esse bastidor aqui é muito grande, né, gente? Então, vamos tirar ele um pouquinho. Esse bastidor aqui é uma graça. Aqui eu exerço um pouquinho mais de pressão nos meus dedos para segurar sem o bastidor.
Ah, mas não poderia colocar o bastidor. Eu sempre falo para vocês, faça uso do bastidor, né? Insista para você se acostumar, né, com o uso do bastidor. Porque aqui, olha, já começa a doer o dedo. Aí a personal trainer vai falar, tem que fazer alongamento. Tem. Já a gente depois coloca bastidor. Tô fazendo aqui para mostrar para vocês que sim, é possível bordar sem o bastidor, porém, os dedinhos não vão agradecer. E não esqueça sempre de fazer os seus exercícios, a sua alongamento, seus alongamentos. Precisa baixar um pouquinho. Ruim, né? Olha aqui, então ficou bonita a nossa folha. Pelas aulas, viu, Que bom, gente. Gente. Aqui, depois a gente vai fazer outro aqui, ainda não pensei. Aqui a gente vai fazer pontinho mosca ou pontinho pé de galinha. A gente vai decidir, vai ficar bem bonitinho. Depois a gente pode inventar um pouquinho mais aqui. E essa parte aqui está finalizada.